E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, no livro de Salmos, capítulo 39. Senhor, eis aqui tua palavra, dá-me a compreensão necessária para aplicá-la em nossa vida e transbordá-la a mais pessoas, se assim for sua vontade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, temos no capítulo 39 de Salmos, 13 versículos, diz assim o salmista, do versículo 1 em diante. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio e calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraceou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então disse eu, com a minha própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Quinto versículo do capítulo 39 de Salmos nos diz: desde aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróprio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isto. 10º versículo do capítulo 39 do livro de Salmos. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. 11º versículo. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele, como traça, o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. 12º. Ouve, Senhor, a minha oração, escutai-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais o foram. 13º e último versículo do capítulo 39 do livro dos Salmos nos diz: desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Bem, aqui, o salmista Davi, através desse cântico, nos apresenta a vaidade da vida, onde, a partir do versículo 1, que bem o diz, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Vaidade. Aqueles que verdadeiramente são sábios e aqueles que, mesmo sendo tolos, como dito em Provérbios, só em se calar já são vistos como sábios. Engraçado que, tal qual nos disse Salomão, tudo é vaidade. Se você conhece um sábio por si mesmo, alguém cheio de conhecimento técnico, teórico, alguém com cultura vasta, se tiver a oportunidade de falar com ele na chegada da melhoridade, por vezes ele terá, como em alguns casos declarados, essa impressão. Na vida tudo é vaidade. A palavra do Senhor nos cita como um dos mais sábios, Salomão, talvez o homem mais sábio que já viveu, registrado aqui na Bíblia. E no final de seus dias ele descobre isso. Já eu tive um tio que disse que a maior brincadeira, a maior peça que a vida nos prega é sabedoria ser coisa dos velhos. Porque quando adquirem a sabedoria,
já não tem o vigor físico para colocar em prática. O versículo 7 diz assim o salmista: E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. 8, livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. 11. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Quando castigas o homem com repreensões por causa do erro do próprio homem, destrói neles, diz o salmista, como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Quando alguém nos corrige, 90% das pessoas sentem-se inicialmente ofendidas. Não interessa se eu dei causa à correção. Mas só em um outro localizar um defeito e ter a solução para me sugerir, apresentar ou corrigir, já é o suficiente para eu me sentir altamente ofendido ou você se sentir altamente ofendido. É natural, é da natureza humana essa sensação. Porque em tudo o ser humano é vaidade. Finaliza o salmista dizendo: Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino, como todos os meus pais o foram. Ou seja, a minha natureza é pecar. Eu estou sempre afastado de ti, buscando a tua presença, porque perfeição só existe no Senhor. Eu sou cheio de falhas. E fecha dizendo, no 13º, desvia de mim um olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Ou seja, nesse aspecto, a superioridade, a perfeição incomoda tanto para quem não tem, que ele pede que esse olhar que espelha a necessária correção no caminhar diante daquele que é perfeito, ele pede um desvio de olhar para que ele possa tomar alento, aliviar-se da pressão que é ser semelhante a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, antes que eu passe e deixe de existir. Desvia de mim um olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. A perfeição, a distância do imperfeito que somos para o perfeito que é Deus é tão grande que o salmista clama aqui: antes que eu passe e deixe de existir, desvia de mim o teu olhar para que eu tome alento, para que eu pegue fôlego. Que possamos encontrar na misericórdia do Senhor, na sua maravilhosa graça, o alento necessário para nos dar força a sempre andar buscando semelhança com o nosso Criador. Que Deus continue a nos abençoar e proteger o que deseja.